Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, podendo adorar a Deus, podendo direcionar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Nós já dirigimos a Deus as nossas orações, já dirigimos a Deus os nossos louvores, e agora Deus vai falar com a gente. Deus vai falar com a nossa casa, com a nossa família, e que as nossas casas, irmãos, sejam abençoadas por Deus nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, né? Eu já havia pregado esse texto aqui na igreja, mas hoje eu gostaria de pregar novamente esse texto, mas focando a questão da nossa família. Esse bem tão precioso que o Senhor nos deu, um presente de Deus, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é o nosso cônjuge, que são os nossos filhos, nossos irmãos. Salmo de número 126. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. E se de repente alguém está sem Bíblia, também a gente vai projetar ali o texto, tá bom? Você pode também lê-lo ali na projeção. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Até aqui, irmãos, pedir que o nosso amado irmão Leno, Vitor, faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vamos orar? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesses últimos domingos nós temos falado sobre família em nossa igreja, né? Muitas igrejas celebram o mês da família e nós temos falado sobre isso. O primeiro sermão que nós falamos sobre a família foi no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, lembram? Quando nós falamos que nós somos vasos nas mãos do Senhor, que é o supremo oleiro. Então nós falamos que para nós sermos bênção dentro da nossa casa, nós precisamos ser vasos nas mãos do Senhor, que é o supremo oleiro da sua igreja, do seu povo. Na última exposição, então, nós falamos em Deuteronômio capítulo 6, sobre aquele povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida, e Deus estava ali dando instruções ao povo de como viver para a glória do seu nome na terra que o povo iria possuir. E Deus fala que Ele precisa estar no centro da nossa casa, no centro da nossa família. Ele fala que nós precisamos ensinar a nova geração os preceitos do Senhor, os caminhos do Senhor, e que Deus cuida e que a bênção de Deus é para cada membro da nossa família. E hoje, irmãos, eu gostaria de pensar a respeito da restauração da família. Porque é muito bonito nós falarmos a respeito do povo, né, das famílias, entrando na terra prometida, da bênção de Deus sobre a família, mas nós sabemos que as famílias, né, a nossa família tem as suas lutas, não tem? Tem as suas dificuldades,
tem os seus momentos de crise, tem os seus momentos de sofrimento, tem os seus momentos de tristeza e grandes desafios também. Eu não estou querendo assustar os solteiros ou os noivos, tá bom? Casar é uma bênção, né? E nós queremos casar, ainda não fiz um casamento nessa igreja, né? Então os jovens se apressem, né? Dia dos namorados está chegando, né? Já começa com o namorado, tá bom? Mas, queridos, o casamento é uma bênção, a família é uma bênção, mas a família também tem problemas, não tem? Tem as suas lutas, tem os seus desafios, os seus percalços, e às vezes, irmãos, é possível que uma família esteja completamente destruída, onde as pessoas estão dentro dos seus lares, mas não há mais amor, não há mais carinho, não há mais diálogo, não só no relacionamento conjugal, mas também, às vezes, na criação dos filhos. Às vezes com problema daquele filho que não quer saber de Deus, que não quer saber de estar nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, de não querer mais vir para a igreja, de talvez começar a ser influenciado e fazer coisas erradas na escola. Às vezes, dentro da própria casa, o relacionamento entre pais e filhos é conturbado, é difícil. Mas, irmãos, por mais difícil que seja a situação do nosso lar, o Senhor é poderoso para restaurar a nossa casa. O Senhor é poderoso para restaurar a nossa família. O Senhor é poderoso para transformar o pranto em riso, porque Ele é o Deus restaurador. E eu gostaria de apresentar esse Deus à luz deste salmo. Ou talvez você esteja pensando assim, não, mas a minha família está muito bem. Louvado seja Deus pela sua família. Mas a gente sabe que às vezes o dia mal chega, as dificuldades chegam, os problemas chegam, e quando chegar, você pode estar mais preparado para lidar com essas questões. Mas talvez haja famílias aqui nessa noite, eu não sei, mas Deus sabe, que estão destruídas, que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando problemas, passando por dificuldades, às vezes falta de perdão, às vezes falta de amor, de carinho, mas o Senhor que restaura, Ele está aqui nessa noite. E Ele pode restaurar a nossa casa, e Ele pode ajudar a nossa família, para a glória do seu próprio nome. Pensando sobre restauração, o ser humano ele é capaz de fazer restaurações incríveis, não é verdade? Ele é capaz de restaurar, por exemplo, um vagão como esse. Ele é capaz de fazer restaurações de carros, né, maravilhosas. Ele é capaz de restaurar até fotos, né? E uma foto toda embaçada, o ser humano é capaz de restaurar essa foto, né? Mas, irmãos, as coisas mais básicas e essenciais da vida, somente Deus pode restaurar. Nem sempre o homem consegue restaurar um casamento, mas o Senhor pode restaurar. Às vezes o homem não consegue restaurar um relacionamento quebrado entre um pai e seu filho, mas o Senhor pode restaurar as coisas mais básicas e essenciais da nossa vida. Somente Deus é capaz de restaurar. O contexto, irmãos, do Salmo 126, nós precisamos entender esse contexto para entender o texto. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem resolveu, por sua conta e risco, cair em transgressão. Mas Deus, Ele sempre usa de misericórdia, Ele chama um povo, Ele escolhe um povo para ser o seu povo amado. Ele dá uma terra especial para o povo, como nós vimos no domingo passado, a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel. Deus prometeu e Deus deu essa terra maravilhosa para os filhos de Israel. Deus deu instruções para as famílias, para que vivessem para a glória do seu nome, mas era um povo inconstante. E por vezes o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Por vezes o povo deixa de ouvir a voz de Deus para as famílias e começa a ouvir a voz de outros deuses. Às vezes o povo de Israel fez coisas tão horrendas aos olhos de Deus que até sacrificaram seus próprios filhos queimados a outros deuses. Em alguns momentos, e o reino se dividiu, né? O povo de Deus se dividiu na terra prometida, e ficou o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E por causa do pecado, porque aquelas famílias não ouviram a voz de Deus, no ano 722 a.C., os assírios invadem o reino do norte e acabam com praticamente tudo. E aí Deus manda os seus profetas para o reino do sul, para ajudar, e o povo não ouve a voz de Deus. E mais ou menos no ano 586, os babilônios invadem Judá. E por causa da desobediência, o povo vai passar 70 anos na Babilônia.
como escravo, como cativo. E a promessa de Deus é, eu preciso disciplinar vocês, mas eu vou trazer vocês de volta. Depois de 70 anos. E na Babilônia o povo havia construído casas, havia constituído famílias. Deus disse ao povo, por meio dos seus profetas, vocês precisam fixar residência, construir famílias, construir casas, porque vocês vão passar 70 anos aqui. E o povo fez. E o contexto do povo na Babilônia, irmãos, está exatamente no Salmo 137. Como que o povo estava na Babilônia? Como que as famílias estavam na Babilônia? Salmo 137 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, da terra prometida. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas eles falaram: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse era o contexto do povo de Israel na Babilônia. Um contexto de tristeza, um contexto de desolação. As famílias estavam tristes e eles não tinham nenhuma razão para louvar a Deus. Só havia lugar para o choro. Tanto é que o salmista usa no versículo 2 os salgueiros, né? Você sabe o que é um salgueiro? Já viu um salgueiro algum dia? O salgueiro, irmãos, é essa árvore aqui, também conhecida, né, como chorão. Porque é uma figura poética riquíssima, né? Porque essa árvore é bem melancólica, né? Ela vai descendo assim, né, as suas folhas, e é uma árvore muito triste. E nessas árvores eles penduravam as suas harpas, porque eles não tinham razão para louvar a Deus. E até os seus opressores pediam canções, mas eles falavam: olha, nós estamos tristes, porque nós saímos da nossa terra, nós somos escravos, e isso para um judeu era pior do que a morte. E não havia razão para cantar, para louvar, para se alegrar. Talvez a sua casa esteja assim nessa noite. Talvez você esteja aqui sem razão para sorrir, sem razão para se alegrar, sem razão para louvar e sem razão para cantar. Mas o Deus restaurador pode transformar o seu choro em riso. Mas, irmãos, nós servimos ao Deus que restaura. Do versículo 1 ao versículo 3, vamos ler esses 3 versículos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, esse é o contexto quando o povo retorna da Babilônia. O povo estava como quem sonha, porque Deus restaurou a sua alegria, Deus deu novamente razão para sorrir, motivos para louvar. Diz o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Irmãos, Deus fez aquilo que era humanamente impossível. Pensa num povo que já estava como escravo na Babilônia, e a Babilônia era o grande império, a grande nação daqueles dias. Mas a Babilônia cai. Depois Ciro, com os medos e persas, eles conquistam toda a região, e por uma determinação de Deus, porque essa liberação do povo já havia sido profetizada pelo profeta Isaías. E Isaías dá até o nome do rei Ciro. E por uma intervenção de Deus, o rei Ciro começa a liberar novamente os povos, os escravos, para suas terras. Irmãos, Deus fez algo que era impossível para restaurar a sorte do seu povo. Pensemos em outras passagens, como a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel estava encurralado, porque na frente estava o Mar Vermelho e atrás vinham os egípcios. E o povo clama ao Senhor, o povo estava cercado por todos os lados, não havia salvação. Mas aí o Deus que restaura, o Deus que faz o impossível, abre o Mar Vermelho para o seu povo passar a pé enxuto. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus.
porque Ele pode. Lembra de Gideão com aqueles 300 homens? Eles teriam que enfrentar um exército de cerca de 135 mil homens. E começaram a pegar gente de um lado, do outro, conseguiram 32 mil. Era pouco ainda, né? Mas Deus fala assim, tem gente demais nesse exército. 32 mil é muito. Vocês vão pensar que foi na força de vocês. Tira aí os covardes, né, e os medrosos, né? Saiu 20 mil de uma leva, né? E foi saindo e disse, ainda tem mais, né? Tem gente demais, ainda vão pensar que foi vocês. Então, manda todo mundo ir beber água. Foi isso que Deus fez? Mandou todo mundo ir beber água e de lá saíram quantos? 300 homens. E o Deus Todo-Poderoso, irmãos, com 300 homens, derrotou um exército de 135 mil homens, porque Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Foi assim com Davi e Golias, foi assim com o profeta Elias, foi assim no decorrer de toda a história bíblica. O Deus do impossível, irmãos, é o nosso Deus. Lembra de Abraão e Sara? Lembram já avançados em dias? E Deus chega com Abraão. Irmãos, nosso Deus é tremendo, irmãos. Ele chega com Abraão e fala assim, eu vou te dar uma descendência de Sara. Sara estava atrás da porta, começou a rir, né? Sara disse, depois de 100 anos, eu ainda vou ter prazer com meu marido. E aí ela ri, ela não acredita como, e ela resolve dar um jeitinho, né? Pega a sua serva, e aí ela tem um filho, Deus falou, não, eu não falei isso. Eu falei que vai ser Abraão e Sara, e o filho de vocês vai ser o descendente. E ela diz, Senhor, nós somos avançados em anos. E Deus é como se Ele tivesse dito assim, Ele diz, por acaso haverá impossíveis para mim? E Sara teve um filho, irmãos, aos 100 anos de idade, porque o nosso Deus, Ele é especialista em realizar o impossível. E talvez na sua casa você pense assim, não tem mais jeito, é impossível, mas eu quero dizer, à luz da palavra de Deus, que se Deus quiser restaurar a sua casa, Ele pode, irmãos, é possível, porque Ele é Deus. Diz o texto, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, Deus transformou a tristeza, o choro, o lamento, a saudade e o pranto, e tudo isso se tornou em riso, em júbilo e alegria. Deus pode fazer isso na sua família também. Deus pode fazer isso na sua casa também, transformar a tristeza, o choro, o lamento, o pranto em alegria, porque Ele é Deus. Isso é o que acontece, irmãos, quando Deus restaurador aparece e resolve agir na nossa casa, e resolve agir na nossa família. E aí nós lembramos, né, pensando sobre família, né, pensando no início do meu namoro, né, 21 anos atrás, né? Mais da metade da minha vida eu estou ao lado da minha esposa, né? E lembra do início do namoro, né? Os cônjuges aqui, tudo era maravilhoso, né? Você se arrumava, você se preparava, tinha aquele ambiente maravilhoso, aquele ambiente de alegria, né? E naquele dia que ela disse sim, ou ele disse sim, ou os dois disseram sim, nós ficamos como quem sonha, não ficamos? Ficamos como quem sonha. Aí nós casamos, né? Aqueles que já casaram, né? Aquele dia do casamento, aquele dia inesquecível, nós ficamos também como quem sonha. Você lembra, você que é pai, você que é mãe, quando você segurou o seu filho pela primeira vez, quando quando o médico, né, chega com o pai, né, para dar o filho, né, e eu não quis nem pegar o Christian, né, fiquei com medo de derrubar a menina desse tamanhinho, né, mas quando Deus segura, você é o pai, você segura o seu filho, você fica também como quem sonha. E nós desfrutamos, irmãos, de momentos gloriosos no nosso casamento, com os nossos filhos. Quem não lembra desses momentos? E eu quero dizer para você nessa noite, à luz da palavra de Deus, que Deus pode trazer essa alegria de volta na sua casa. Que Deus pode trazer novos momentos de alegria, de riso, de contentamento, de bênção. Por quê, irmãos? Simplesmente porque Ele é Deus. E Ele pode restaurar todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, reconhecer
Por isso, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Ainda no meio da luta, ainda no meio da provação, ainda no meio das crises na nossa família, Deus continua cuidando de cada um de nós. Deus continua nos abençoando. Deus continua suprindo as nossas necessidades, irmãos. Mas nós precisamos reconhecer tudo o que Deus tem feito por nós. Apesar das lutas, Deus está com a nossa casa e com a nossa família. E aí, irmãos, observe que a partir do versículo 4, que o salmista, ele passa do tempo passado para o tempo presente. Observe isso, ó. Ele falou antes, restaurou, não é verdade? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, quando o Senhor nos livrou e nos trouxe de volta da Babilônia, mas agora o tempo é presente. E ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então o verbo passa do passado para o presente. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que sempre haverá algo a ser restaurado em nossa casa. Nós nunca seremos cônjuges perfeitos, nós nunca seremos pais perfeitos, nós nunca seremos filhos perfeitos ou irmãos perfeitos, e sempre haverá coisas que necessitará de uma restauração de Deus na nossa casa, porque as coisas vão mudando, não vão mudando? Os filhos vão crescendo, né? E o filho está ali amamentando, completamente dependente do pai e da mãe, aí você fala assim, tomara que cresça logo, né? Aí começa a crescer, começa a andar, começa a derrubar tudo e quebrar tudo, né? Você fala, poxa, Senhor, era tão bom naquela época, né? Aí você fala, não, mas tomara que passe logo essa fase, já comece para a escola, aí comece para a escola, né? E cada fase é um desafio, não é verdade? E nós também, como cônjuges, nós vamos mudando, não é verdade? Nós vamos amadurecendo, ou nem tanto assim, as coisas vão mudando, aí você fala assim, poxa, mas quando meu filho for adolescente, nossa, aí vai ser ótimo, né? Aí quando o seu filho se torna adolescente, você fala assim, ô Senhor, era tão bom, quando ele estava só amamentando. E os desafios continuam, irmãos, a cada fase da nossa história, a cada fase da nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisaremos sempre de uma restauração, de uma mudança. E aí ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então ele vai usar duas figuras aqui. O Neguebe é um grande deserto, certo? E ele pede para que o Senhor restaure, abençoe a sorte dele, como as torrentes no Neguebe. E depois ele vai usar a figura da semeadura para nos ensinar. E eu acho que eu já mostrei para os irmãos, eu vou mostrar de novo, se eu pregar eu vou mostrar de novo, se eu pregar eu vou mostrar de novo. Você já viu as torrentes no Neguebe, né? Não sei se todos já viram, mas eu gostaria de mostrar para você. Eu não sei se algum diácono poderia me ajudar, não sei se fica bom aqui, a gente não ensaiou, né? Mas se de repente pudesse aqui apagar as luzes, eu acho que ficaria melhor para que os irmãos visualizem rapidamente. Eu não vou passar todo o vídeo, mas eu vou colocar aqui, ó, em casa funcionou, que é uma beleza, agora não está mais funcionando. Ixi. Pronto, eu estava ficando nervoso aqui. Irmãos, esse é o grande deserto do Neguebe. Percebam que é árido, não há vida lá, certo? Não, só tem aridez, né? Um solo muito árido, uma terra extremamente seca, uma região extremamente seca. Deixa eu voltar do início, eu tentei adiantar, mas não está passando aqui. É uma terra extremamente seca, não há vida lá. Então, o que acontece para ter água nesse deserto aqui? Lá mais ao norte, quando tem o orvalho, né, mais ao norte, aquelas pequenas precipitações, eles vão enchendo alguns bolsões, algumas crateras, né, vão se enchendo de água. Em determinado momento do ano, né, essas crateras, elas enchem de água e elas transbordam. E aquelas águas lá do norte, elas vêm e passam bem no meio do deserto do Neguebe, certo? E elas saem rasgando o deserto e inundando o deserto.
Essa é a figura que o salmista usa, restaura a nossa sorte como as torrentes, né, que são essas águas, né, que vão descendo pelo meio e perpassam o meio do deserto. Os irmãos conseguem visualizar? Dá para ver mais ou menos aí? As águas descendo pelo lado norte, vindo pelo deserto. Os irmãos percebem a quantidade de água? É impressionante, né? Eu também fiquei com pena do cachorro. Eu pensei que ele já ia embora também, eu também tive a mesma impressão, né? O pessoal, poxa, o pastor trouxe a gente no culto para mostrar um cachorro, né? Sendo levado pelas torrentes no Negueb, não. O cachorrinho, ele se salvou. É muita água, irmãos. O que o salmista quer dizer quando ele pede para que o Senhor restaure a nossa sorte, como as torrentes do Negueb? Ele quer dizer, irmãos, que mesmo que a nossa vida, a nossa família esteja árida como esse deserto aqui, Deus é poderoso para trazer vida novamente, para trazer a sua água novamente, dar vida e trazer vida à nossa casa, trazer vida à nossa família, trazer vida ao nosso relacionamento conjugal, a trazer vida do nosso relacionamento com os nossos filhos. Esse verde, irmãos, é depois que as torrentes passam. E esse verde, essa tonalidade de verde, só tem no deserto do Negueb. Isso é o que acontece, essa é a figura que o salmista traz para nós. Pode ligar, querido, obrigado. Significa, irmãos, que o Senhor pode transformar a nossa casa. E talvez a gente esteja passando por um deserto, né? Aqui a gente pode alegorizar, né? A gente esteja passando por esse deserto e talvez a gente pense na nossa casa, no nosso relacionamento, dentro da nossa casa, como estando num grande deserto. Mas o Deus que restaura, irmãos, pode trazer vida. O Deus que restaura pode trazer alegria novamente, pode fazer florescer novamente o amor, o carinho, a paz, a compreensão. Por isso que nós precisamos buscar em Deus a restauração de que nós tanto precisamos. E aí ele usa a figura da semeadura. Vamos ler esses 2 versículos juntos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E a figura aqui, irmãos, ela é riquíssima, porque a ideia aqui está ligada ao próprio deserto do Negueb. Certo? A ideia aqui, irmãos, pensa que hoje tudo bem, com a tecnologia já se sabe mais ou menos quando que o deserto será inundado. Mas naquela época eles não tinham noção. Não havia como saber o dia em que as torrentes lá do norte passariam pelo aquele deserto. E o que ele quer dizer? Os que com lágrimas semeiam, ou quem sai andando e chorando enquanto semeia. Significa, irmãos, que a nossa vida, a nossa casa pode estar sendo um verdadeiro deserto. E você não sabe quando o Senhor vai restaurar a sua casa. Você não sabe quando os rios de Deus vêm sobre a sua casa. E a ideia aqui é daquele agricultor que só tem um punhado de semente nas mãos. E ele tem que jogar aquela semente naquela terra árida. E crer que o Senhor vai mandar a água, vai mandar a chuva lá no norte e vai inundar. Então você pega a sua última centelha de fé e você deposita diante do trono de Deus. E você chora porque você fala: Senhor, eu só tenho isso daqui, Senhor. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais grandes expectativas, e se o Senhor não fizer alguma coisa,
nós vamos padecer e nós vamos perecer nesse deserto. Então você sai com lágrimas, semeando nesse deserto. Você sai andando e você chora enquanto você semeia. Mas, irmãos, quando nós entregamos tudo nas mãos do Deus que restaura, diz a palavra, promessa de Deus, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Isso é o que acontece quando Deus restaurador age em nossa casa, em nossa família. Então nós precisamos continuar semeando, ainda no deserto. Você entende isso? Nós vamos continuar lutando pela nossa família, ainda que no meio de um grande deserto. Ainda que você não saiba, não tenha mais grandes expectativas, a gente vai depositar a nossa confiança no Senhor. Porque vai chegar o momento, ou pode chegar o momento, que tudo que nós teremos é confiar no Senhor. E o Senhor, irmãos, certamente vai restaurar a nossa casa e a nossa família. O que nós aprendemos com esse salmo, irmãos? Que a restauração está em Deus. Por vezes, dentro da nossa família, nós buscamos a restauração em nós mesmos, na nossa criação, nas nossas concepções pessoais. Mas eu fui criado assim, então tem que ser do meu jeito, não é verdade? Não, mas se eu fui criado assim, eu vou criar o meu filho exatamente assim. E às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a nossa casa. Irmão, somente Deus sabe o que é melhor para a nossa casa e para a nossa família. E é nele que nós devemos buscar a restauração da nossa casa e resolver os problemas que tem dentro da nossa casa, olhando para o alto, colocando os nossos joelhos diante do trono de Deus, confiando no Senhor. Comece a semear no deserto, ainda que chorando. Deus conhece o teu choro, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece os seus problemas, mas continue semeando, continue fazendo as coisas comuns, as coisas ordinárias. Continue, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de vir para a igreja, não deixe de ter comunhão com seus irmãos, não deixe de entregar a sua vida diante de Deus. Quando nós fazemos as coisas ordinárias, irmãos, é que o Senhor faz as coisas extraordinárias. Então continue servindo ao Senhor, ainda que você esteja no meio de um deserto, Deus está cuidando de você. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, e Deus está cuidando de cada um de nós. Amém, queridos?